pedir agora, Cristiano Vilela, nós estamos no ponto, nós vamos conversar com a brasileira Andrea Mifano. Ela mora na cidade de Tel Aviv e se mudou para Israel há 2 anos e meio. Vai contar como é que estão as coisas por lá. Boa noite, tudo bem com você? Na medida do possível? Boa noite aqui, boa tarde para vocês e para todo mundo que está ouvindo, escutando a Jovem Pan. Obrigada pelo convite. Tudo bem na medida do possível, né? No entanto que a gente continue vivo, a gente agradece, com certeza, e ri, porque a outra opção é pior, né? Sem dúvida. Obrigada pela pergunta. Eu recebi um vídeo da população de Israel se deslocando em grande número, até crianças, para um abrigo, porque sirenes soaram. Inclusive, já na área residencial de Tel Aviv, pelo menos um edifício já foi atingido. Como é conviver nesse dia a dia com sirenes tocando, com a possibilidade de ter interrompidas atividades diárias do dia a dia? O medo de, por exemplo, ter um atentado terrorista, como já ocorreu em outras oportunidades, até mesmo numa danceteria aí em Tel Aviv, alguns anos atrás. Como é que vocês estão convivendo com esse tipo de situação? Como é que está o psicológico da população? E se você conhece alguém que perdeu um parente no ataque terrorista de 7 de outubro? Vamos por partes. Vamos lá. É muito difícil você conviver com isso. Você sabe que quando uma sirene toca, significa que tem um míssil indo na sua direção, o que significa que você pode morrer, né? Aqui em Tel Aviv, a gente tem 1 minuto e meio do momento em que a gente ouve a sirene até a gente encontrar um abrigo. O pessoal que mora no sul, pra vocês terem ideia, eles só têm 15 segundos quando eles ouvem a sirene, o que imagina, por exemplo, uma mãe com 3 filhos. Tem 2 mãos, escolhe qual, né, para ir para o abrigo. E então a gente tem essa noção de que quando isso toca, pode significar vida ou morte. Quando a gente está dentro de casa, é ainda um pouco mais fácil. Tem gente que tem o quarto reforçado, né, ou está próximo de abrigos, ou mesmo em casa não tem o quarto reforçado, mas a gente vai para as escadas, que seria o lugar que dizem que é mais reforçado no prédio. Só que a gente tem que viver também. Então, às vezes, as pessoas estão fora, né, de casa. E o que faz quando não tem abrigo próximo? Eu já passei por isso. Ou pessoas que estão na agricultura, ou pessoas que estão num lugar aberto. Então, o que nos resta é se jogar no chão, pôr a mão sobre a cabeça e rezar. Porque o que dizem é que, assim, quando você tá bem pro chão, quando tiver os estilhaços, né, que vêm com os foguetes, que eles, né, são feitos de uma maneira que eles tentam trazer o máximo de dano possível, pelo menos se você tá rente ao chão, esses estilhaços, eles vão pegar menos em você. Mas é óbvio que se o foguete cair exatamente onde você tá, tanto faz a posição que você vai estar. Você vai morrer ou através da explosão ou através do fogo que vai consumir o seu corpo. Então, assim, psicologicamente, é até surreal, assim. Eu falo isso porque a maneira que muita gente está lidando é que a gente está no modo reação, né? É o modo que você continua, é o modo sobrevivência, porque não dá para ficar pensando muito, assim, profundamente no que isso significa, porque é uma loucura, né? Mas quando você perguntou dos atentados, esse é um outro medo. Na primeira semana, eu, como muita gente, a gente não saía de casa, porque a gente não sabia dos terroristas que entraram em Israel, quantos ainda estavam à solta. Então, quantos poderiam simplesmente chegar e repetir as cenas que todo mundo viu, que era entrando em casas, matando gente dormindo, né? Velhos, crianças, mulheres, estupros, torturas, desmembramento. Não preciso nem mais repetir, que infelizmente faz 1 mês já que tudo isso aconteceu. Mas, por outro lado, o lado bonito, que é a resiliência do povo israelense, como as pessoas estão reagindo depois que passou aquele momento que foi um soco no estômago para quem sobreviveu. A solidariedade que está sendo vista na sociedade é uma coisa de emocionar. Um exemplo meu, e eu não sou melhor que ninguém, eu sou um exemplo de muitos outros. Ontem eu estava catando tomate
ajudando numa plantação, porque os agricultores agora estão sem trabalhadores, que muitos eram tailandeses, e o governo tailandês trouxe todo mundo que queria ir embora. Todos estão morrendo de medo, porque tanto eles foram assassinados também, e tem uma cena muito horrorosa que o Hamas divulgou, que eles decapitam um trabalhador tailandês, e então não tem mais quem trabalhe. Então, assim, a sociedade está desde ajudando com comida para quem precisa, com todas as mais de dezenas de milhares de pessoas que foram deslocadas, tanto do norte como do sul, do norte por causa do Hezbollah no Líbano, no sul por causa do Hamas em Gaza, cuidando de crianças, fazendo novas creches para essas crianças que foram deslocadas, assim, são 1 milhão de coisas, mas, sinceramente, o psicológico tá muito abalado. Mas eu poderia ficar falando muito e eu sei que vocês têm muitas perguntas, então eu queria também me colocar à disposição para as perguntas. Ótimo, André. Os debatedores vão fazer perguntas sim, inclusive o Iron Dome, que é o sistema de proteção antiaéreo de Israel, está tão sobrecarregado que já houve algumas falhas e caindo no próprio território israelense os mísseis antiaéreos disparados aí por Israel para a defesa do seu território. Realmente é uma situação tensa, você está relatando e é muito importante que você transmita essa sua emoção do que vocês estão passando. Claro que tanto a população de Israel quanto a população dos palestinos da faixa de Gaza são vítimas dessa guerra por procuração que o Irã trava contra Israel através do grupo terrorista Hamas e também do Hezbollah. Cristiano Vilela, sua pergunta para Andréa Mufano. Andréa, boa tarde para nós aqui no Brasil, boa noite para você em Israel. É uma satisfação falar com você, apesar realmente do contexto extremamente grave que a gente está vivendo, que o mundo está vivendo ao longo desses 30 dias, a nossa solidariedade. André, aqui no Brasil, quando a gente conversa, os nossos espectadores aqui da Jovem Pan, as pessoas que nos param às vezes nas ruas, querem conversar sobre essa cobertura que a Jovem Pan está fazendo acerca desses 30 dias de guerra, o que chama muito a atenção nessas falas é a dúvida que todo mundo fica: como será a vida humana, cotidiana, das pessoas normais, dos civis nesse contexto de guerra? E eu aproveito, transmito essa pergunta a você. Como é viver na guerra? Está faltando comida? Não está? Por que você não vem ao Brasil? Uma pergunta também que todo mundo faz. Nossa, por que eles não voltam para o Brasil, os que são brasileiros? Enfim, eu gostaria que você passasse um pouco dessa sua vivência prática, porque você, brasileira que sabe muito bem que nós, brasileiros, não temos capacidade de entender plenamente o que é viver numa zona de guerra. Com certeza, boa tarde para vocês, o prazer é meu realmente, e obrigada por essa abertura. Vamos lá, primeiro eu agradeço pela humildade de colocar que, né, quem não está nessa realidade não sabe o que é viver nisso, e é verdade, aquelas coisas que não dá para imaginar, a não ser que você sinta na sua pele. Eu acho que vale voltar ao dia 7 de outubro. Eu vou tentar relatar de uma forma para ver se, né, vocês conseguem, talvez, se colocar um pouquinho nos nossos sapatos, né, como se diz. Imagina você acorda às 6:30 da manhã de um sábado, que aqui é o dia sagrado de descanso, e era uma festa, de uma comemoração muito feliz que chama Simchat Torah. E era um dia que as pessoas imaginavam encontrar as famílias, talvez ir na sinagoga, ou simplesmente descansar. É o fim de semana, né? O fim de semana em Israel é diferente, é sexta e sábado. Então você acorda às 6:30 da manhã com uma sirene, que você sabe que significa que é um foguete que está chegando. Tem gente, pelos preceitos do judaísmo, que é um dia considerado o dia do descanso, pela Bíblia, que Deus criou o mundo, né, em 6 dias e no 7º ele descansou. Então, as pessoas que são mais ortodoxas no judaísmo, elas não usam energia nesse dia, não usam celular, não veem TV. Então, assim, as pessoas estavam desconectadas, muitas delas, sem saber, e aí vem uma sirene sem saber o que está acontecendo. Então, aqui todo mundo já é reação, né? Você vai para o abrigo mais próximo que você tiver. Só que essa sirene não parava, né? Ela continua, porque normalmente ela é
nesses últimos dias, por exemplo, vem uma sirene, depois de um tempo ela para. Às vezes vem outra, ela para. Mas essa foi contínua. E a gente tem, todo mundo tem no celular um aplicativo que ele chama Alerta Vermelho. E ele começou a explodir no celular, mostrando diversas cidades em Israel sendo atacadas por foguete, porque ela fala o motivo e fala o que está acontecendo. Então, por exemplo, depois do dia 7, a gente já teve infiltração de aeronave hostil. Quer dizer, tem vários avisos, né, que infelizmente são uma necessidade. Vamos dizer, no Brasil, talvez as pessoas tenham um aplicativo que fala como é que está o tempo, né? Aqui em Israel as pessoas têm um aplicativo que fala você está correndo risco de vida, né, ou de morte. Então, todo mundo começou a abrir os seus celulares, até gente que às vezes não faria isso fez, porque o judaísmo ele também coloca sempre a vida como princípio principal. Então começaram a verificar, aí a gente começou a ver aqueles vídeos que Israel estava sendo invadida. Então é aquela picape, né, foi um dos primeiros que a gente vê os terroristas, né, mascarados, com aquela coisa na cabeça, com aquelas metralhadoras gigantescas. E, no fundo, a gente ouve uma voz de uma menina falando em hebraico: mãe, o que é isso? Mãe, o que está acontecendo? Mãe, tem terroristas na nossa rua. Né? Então, assim, a população israelense começa a ser bombardeada, né, com tudo isso, sem saber até onde isso podia ir. Aí, pessoas com parentes começam a receber notícias dos parentes. Então, eu, por exemplo, eu trabalho com uma pessoa, aliás, trabalhava com essa pessoa e o pai dela continua trabalhando comigo, que estava na festa, estava na rave. Essa pessoa, graças a Deus, teve um final feliz, ela conseguiu escapar. Mas conseguiu escapar com um trauma gigantesco, como vocês devem imaginar, com diversos amigos que foram assassinados, para não falar das possíveis mulheres que foram estupradas e não sei se eu nem mais repetir o que aconteceu, que vocês infelizmente sabem. E a gente também sofre porque a gente sabe que do nosso lado isso pode continuar acontecendo, quer dizer, voltando ao dia 7, a gente não sabia onde é que isso ia parar. Então aí aquela história que eu falei que o trauma foi num nível que eu fiquei uma semana dentro de casa, sem sair, com medo, sem saber o que ia acontecer. E depois disso, sem saber até onde eles podem chegar, né? Porque a gente recebe tantas notícias sobre o que está acontecendo, sobre o que mais aconteceu aquele dia. Aí a gente começa a descobrir que uma das últimas notícias é que é até duro falar, a crueldade do pessoal do Hamas chegou a um ponto que não só eles mataram os bebês, né? Agora o IML de lá, né, que até agora eles não conseguiram identificar todos os corpos, de tanta crueldade que eles conseguiram chegar. Desculpa falar, eles são uns monstros, uns animais, porque eu não consigo entender humanos que fazem isso, porque eles não só assassinaram as pessoas, eles foram sádicos, né? Eles torturaram filhos na frente de pais na frente de filhos. Eles abriram a barriga de uma grávida com ela viva, tiraram o bebê, esfaquearam esse bebê e depois mataram ela. Quer dizer, você começa a pensar assim, pelo menos que matasse de uma vez, sabe? Tem que fazer sofrer antes, tem que ser cruel nesse ponto. Eles não têm mãe, eles não têm filho, ou sobrinhos, ou amigos. Quer dizer, o que passa, né? Por isso que o que aconteceu em Israel vai muito além das discussões, né, que as pessoas na rua têm sobre Israel e Palestina, né? Foi um ato terrorista de proporções inimagináveis e nunca antes visto. Foi o dia em que mais se assassinaram judeus desde o Holocausto, assim. Então é uma escala absurda. E aí vocês devem estar ouvindo e falando, mas por que a Andréia continua aí, né? Que é essa outra pergunta que você me fez. E muitos amigos me fazem também, sejam amigos judeus, não judeus, cristãos, ateus, ou o que quer que seja. E eles me fazem essa pergunta e o que eu respondo, que é muito verdadeiro, é que essa luta ela não é só de Israel, ela é uma luta do mundo ocidental. E eu vejo Israel como simplesmente o portão. É o portão que está segurando essas bestas humanas. Porque, como vocês muito bem colocaram, na verdade o Hamas é só um procurador. Quem está por trás de tudo isso é o Irã.
E o Irã, ele é uma força desestabilizadora nessa parte do mundo e no mundo ocidental já. Já tem comprovado os tentáculos deles, até onde eles estão. Não custa a gente lembrar que já no primeiro mandato do Lula, né, o atual presidente do Brasil, ele recebeu o Mahmoud Ahmadinejad, que era o presidente na época do Irã, com pompa e circunstância, quando no Brasil inteiro, no mundo inteiro, ele era persona não grata. Os países se recusavam a receber qualquer pessoa do Irã. E então eu acho que isso também vai um pouco da outra discussão que vocês estavam falando, de como é que Israel e o mundo civilizado está vendo o Brasil nesse momento, que até agora, um mês, não consegue falar que o Hamas é um grupo terrorista. E aí, voltando ao porquê que eu não vou embora, porque eu vou fazer tudo o que eu puder fazer para poder ajudar a Israel, tanto a sobreviver ao que está passando, então, como eu dei um exemplo, eu e muitas outras pessoas, é fazer com que não falte comida, porque ia faltar, porque vai faltar em um momento quando você não tem gente no campo que consegue plantar ou colher, que dependendo do que vai acontecer aqui, a gente não sabe o que pode acontecer. Já falaram para os israelenses estocarem água, comida não perecível, por exemplo, lata de atum, né? Porque também em algum momento a gente pode ficar sem energia, a gente pode passar por só Deus sabe o quê. Então, eu coloquei para mim mesma que eu, como muitas outras pessoas, que a gente vai fazer o que a gente puder, inclusive para que essas bestas humanas não cheguem no Brasil, porque toda a minha família direta está no Brasil. E eu sei que o Brasil, o governo brasileiro, continua tratando o Irã como nação amiga, continua se alinhando com as piores ditaduras do mundo. Então, assim, eu amo o Brasil. Eu volto para o Brasil todas as férias que eu tenho. O Brasil, não tem o que falar, está no meu coração. Eu estou morando em Israel agora, que também é um país que eu amo. Mas como eu não fui para o exército, né? Eu cheguei aqui só há 2 anos e meio, já não tinha mais idade para isso. Então eu vou fazer como uma civil tudo que eu puder fazer para ajudar. Que seja lavar prato, que seja varrer chão, que seja o que for, que isso são coisas muito nobres, que são um esforço para que os soldados que são populares, quer dizer, um irmão de um amigo, é o pai de uma amiga, é um primo meu, que eles vão fazer o que eles puderem para exercer o direito de autodefesa de Israel. Então, assim, graças a Deus, né, o Brasil, que tem tanta coisa linda, uma população maravilhosa, que recebe de braços abertos tantas minorias, né, que têm os seus problemas, mas, no geral, o Brasil é um país abençoado por Deus e bonito por natureza. Ainda assim eu não volto. Claro que assim, eu sei o quanta sorte eu tenho, porque eu vivo em Tel Aviv, que o máximo que acontece é um míssil cair na minha cabeça, que não é pouca coisa. Mas talvez se eu morasse no sul, se eu tivesse passado pelo que eles passaram, talvez eu não teria coragem de estar aqui. Por exemplo, eu não tenho filhos aqui, né? Eu não sou responsável por uma outra vida humana, então eu posso... Tô falando um monte, né? Perdão, continua. Não, André, é o seguinte, é que são 14 horas e 34 minutos aqui, damos a hora porque estamos sendo acompanhados também pelo rádio. Aí em Israel são 19 horas e 34 minutos. Você tem falado e falado muito bem, falado com o coração e falado com emoção, e todos nós estamos acompanhando bastante. Só que nós temos outros debatedores que estão muito curiosos e querem que você aborde outros aspectos também, além desses que são fundamentais, que são aspectos humanos, de como vocês estão passando, o trauma psicológico, e tudo isso é muito importante que você diga. Mas eu quero agora, eu estou vendo o Diego Tavares. Diego Tavares, faça a sua pergunta para Andréa Mifano. Andréa, boa noite. Apesar dessas circunstâncias, é um prazer falar com você. Parabéns pela sua coragem, pela sua disposição em permanecer aí com esse senso de missão tão nobre que você expôs para a gente aqui.
André, conta pra gente como é que tá aí em Tel Aviv, se os serviços estão todos disponíveis, como é que tá você no seu trabalho, questões mais do seu cotidiano mesmo, se você está tendo acesso aí plenamente a serviços públicos, como que a classe política aí está reagindo a toda essa questão da guerra. Claro. Eu vou tentar ser concisa, mas fiquem à vontade para me interromper, porque tudo isso dá para fazer um programa inteiro, né? Só falando disso. E boa tarde, obrigada pela pergunta. Em Tel Aviv, as coisas voltaram a funcionar no geral. No começo, tudo fechou e só os supermercados funcionavam. Então, inclusive, até os serviços públicos estavam fechados, porque aquela questão que ninguém sabia até onde o ataque do Hamas ia alcançar, né? Se a gente ia ter terroristas nas nossas ruas. Então, todo mundo ficou protegido em casa, né? E aí só realmente alimentação, e hospitais, né? Que é realmente básico. Dá para fazer um pequeno paralelo com o corona, apesar que os motivos são diferentes e também as consequências. E agora, então, aqui em Tel Aviv, graças a Deus, as coisas voltaram a funcionar, quase que 100%. E, então, como eu falei, a gente encontra as coisas, a gente não sabe até quando isso vai acontecer, né? Porque, por exemplo, os agricultores que estão no sul, perto de Gaza, eu não sei quanta gente tem a coragem de ir lá se voluntariar. Aliás, eu agradeço o seu comentário, mas eu sou só uma entre tantos que tem esse senso de missão e esse senso de unidade e apoio, né, que realmente é isso que faz as pessoas continuarem em frente e simplesmente não surtarem, né? E em relação à classe política, de uma forma positiva, no geral, a gente está, né, com um governo de coalizão agora, quer dizer, então o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro atual, ele trouxe gente da oposição para o governo. Eu acho que houve não sei se é a grandeza de espírito, mas eu acho que talvez pelo menos o bom senso de que esse é um momento que a coisa é tão grave que não dá para ter abertura para ficar fazendo campanha, apesar que sempre tem uns infelizes que fazem. Não dá para você ficar querendo pleitear que o seu partido é melhor que o outro. É uma hora de reação, é uma hora que tem que se agir e tem que se fazer o melhor para que Israel sobreviva, porque essa é uma guerra que é contra a existência de Israel, que é o que Hamas prega no estatuto deles, né? Não é simplesmente mais um conflito. E aí, claro que existem diversas discussões sobre quem fez, quem não fez, quem é culpado, quem não é, mas no geral eu acho que está muito claro que com certeza os serviços de inteligência estão analisando isso, porque é importante até para se seguir em frente, mas que efetivamente uma ação relacionada a quem foi que errou, isso vai ser para um outro momento, porque agora, como eu comentei, é o modo de sobrevivência, né? Não é o modo de ficar colocando em julgamento público quem fez, quem não fez. Claro que quando existem coisas absurdas tem que se agir, né? Então, por exemplo, acho que vocês comentaram, foi ontem, né, que um dos membros do governo falou um absurdo, né, que mostrou a ignorância dele em gênero, número e grau. Então, é aquele pessoal que pergunta, como eu posso atrapalhar hoje, né? Então eu vou atrapalhar falando que vou jogar uma bomba atômica em Gaza, né? Infelizmente tem... Eu imagino, André, como é que está a cabeça do Benjamin Netanyahu, o Bibi. Ele está pensando já, é impossível que não esteja, no day after, em que as responsabilidades vão ser levantadas. Ele precisa atingir os objetivos operacionais das forças de defesa de Israel, que eu não digo eliminação, porque não se elimina uma ideia, né, que é baseada no ódio, mas a neutralização dos grupos terroristas que estão em Gaza. Para fazer isso, ele tem que fazer incursão de soldados israelenses. Já morreram 30 soldados, muitos deles jovens, que estão ali, e é realmente muito ruim. E, por outro lado, para tentar preservar ao máximo as vidas de israelenses, ele tem que usar a Força Aérea. A Força Aérea provoca muitas baixas. São 10.300 palestinos mortos até agora. Isso está enfurecendo todo o mundo muçulmano ao redor, principalmente um aliado perigoso da OTAN, que é a Turquia, que você deve estar acompanhando. Nós vamos entrar nesses aspectos daqui a pouco,
Inclusive, eu estou aqui com o Renato Batista e o comandante Robson, que nós estamos com o nosso correspondente em Munique, que vai falar sobre isso. Eu queria só que nesse um rápido encerramento seu, se abordasse como você vê essa questão de Israel tem que se defender, ao mesmo tempo ele tem que tomar cuidado para não produzir baixas entre os civis. Se fosse bem rapidamente, porque nós já estamos em cima da hora, nosso correspondente vai entrar agora diretamente de Munique. Sem dúvida, fica à vontade para me cortar quando eu precisar. Muito rapidamente, a gente aqui do lado de Israel, a gente lamenta junto com, eu acho que qualquer pessoa que tenha coração, também em relação aos civis de Gaza. Israel dá valor à vida, né? Não celebra a morte, não usa os civis como escudos humanos, como o Hamas faz, né? Ele bombardeia a própria população. Quando Israel abre corredor humanitário, para a população de Gaza ir para o sul para não estar no bombardeio, o Hamas atira na população ou bombardeia para que eles não possam fugir. Então, tenho certeza que também os israelenses sofrem por isso, não tenho a menor dúvida. E então a gente vê isso da seguinte forma: a gente sabe que o exército de Israel é o exército mais ético que existe, não só porque eu moro aqui, porque eu nunca ouvi falar de exército que avisa para as pessoas saírem. Olha o problema estratégico que isso é, quer dizer, obviamente que quem eles gostariam de acertar, que são os terroristas, eles vão fugir também, mas assim, Israel faz o possível e o impossível para que não hajam baixas de civis. Mas, infelizmente, guerra é uma coisa horrível, não é bonito, e apesar de Israel tem mais de 20 mil ligações até agora do exército ligando pessoalmente para as pessoas saírem. E tem ligações gravadas, as pessoas falarem, o Hamas não me deixa. Então, assim, não dá para ir além disso, não dá para Israel fazer mais que isso. Então, acabam que os civis morrem, e é importante a gente lembrar que todas as informações que a gente tem de civis mortos em Gaza vêm do Hamas. O Ministério da Saúde é controlado pelo Hamas. Então, quem checa esses números? Quem disse que são 10 mil? E quem disse que civis? A gente tem vídeos dos terroristas do Hamas vestidos como civis. Então, eles não fazem essa distinção. E vale só a gente colocar muito rapidamente que essa coisa das redes sociais, como são hoje em dia, que a gente usa números. Então, só um número que foi levantado esses dias, e não é mérito meu, na Segunda Guerra Mundial morreram 4 milhões de alemães, 300 mil americanos e 350 mil britânicos. Os nazistas estavam certos por causa dos números? Então, a gente tem que fazer uma análise muito além disso, porque é claro que eu sei que vocês da Jovem Pan são maravilhosos e estão fazendo, mas não dá para a gente, primeiro, acreditar nos números que um movimento terrorista está trazendo para a gente e levar isso como, infelizmente, uma medida válida. Ela é muito triste. E que sejam 5 mil, que sejam 1.000, que seja 1. Eu não queria que nenhum civil de Gaza morresse, porque os culpados são os terroristas malucos do Hamas, que usaram mais de bilhões de dólares para se proteger nos túneis e não construíram um abrigo antibombas. Eles estão em Gaza desde 2007, que eles tomaram o poder. Sim. Então, assim, se quiser são 500 quilômetros de túneis. Já é hora do correspondente entrar. São 500 quilômetros de túneis e alguns deles, inclusive, terminam em hospitais. Claro que usam civis como escudos, você coloca muito bem. A gente queria continuar conversando com você o programa inteiro, mas já vai entrar, nós temos um correspondente e temos outros assuntos. Nós queremos continuar com a sua audiência. Sabemos que nós somos muito assistidos aí em Israel, queremos continuar com a sua audiência. Eu agradeço muito. Se dependesse de mim, nós ficaríamos um programa inteiro com você. Andréa Mifano, muito obrigado pela sua participação. Eu fico à disposição quando vocês quiserem me chamar e obrigada a vocês por tudo. Uma boa tarde. E uma boa noite a vocês. São 19 horas e 44 minutos em Israel.